Olá, tudo bem? Hoje a gente vai de Colossenses 2. Exortação à firmeza, tem que ser firme. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Quer dizer, o pastor, o bispo, o apóstolo, ele tem um combate espiritual com os demônios que querem levar as almas para o inferno. E quando ele está cuidando daquelas pessoas, ele tem guerra espiritual, tá? E quando alguém que não é pastor, é uma pessoa que tu ama, que é um familiar teu, tá orando por ti, quanto mais reto tu andar, melhor para a pessoa, senão ela tem um embate com as trevas pela tua alma, por amor a ti, que ela não precisaria ter. Às vezes a pessoa fica doente do coração, envelhece, tá? Porque tu não se importa que tem alguém orando por ti, tu acha que ela não faz mais que a obrigação, então seria legal tu agir certo, tá? A pessoa tá orando por ti, tu torna tudo mais difícil. Vamos facilitar, né? Já nem ora, nem jejua, não faz nada que preste. Pelo menos te endireitar e criar vergonha, né? Mas vamos lá. E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Que as pessoas adoram puxar o saco e aí o outro vai para o inferno porque alguém falou de um jeito que ele se emocionou e aquilo tocou no coração dele, né? Tem que gostar da verdade, que nem eu disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem... eu gosto de uma fantasia, eu gosto de um jogo de luz, fumacinha. Não, se tu gosta de Jesus, se tu quer ser cristão, tu tem que gostar da verdade, assim, ó. Pura, nua e crua. Ela é uma só, não muda. A palavra de Deus não muda, tá? Não se altera. Deus não mudou. Tá? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim como também andai nele, andar com Jesus, né? O caminho. Anda com Jesus que tu anda no caminho de Jesus. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, tá? Em ação de graça, em felicidade, em louvor, em adoração. Em agradecimento, né, que tu foi salvo e não foi tu que morreu na cruz. Tu recebe essa graça e tu tem que glorificar e agradecer, né? Não, eu queria fazer coisa errada, mas agora eu não posso porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Não. Em ação de graça, adorando a Deus que tu não merecia porcaria nenhuma e Jesus ainda morre por ti que não vale nada. Então, em ação de graça, tu vai reconhecer a grandeza do teu Senhor. Advertência acerca das falsas doutrinas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Os estelionatários da fé que criam uma fé que não existe, né? Que não é bíblica, que é diabólica. Por meio de filosofias sutilezas, com jeitinho, né? Para entrar na tua mente. Segundo a tradição dos homens, tá? Que muitas vezes as coisas de Deus, pra gente humano, não bate. Tipo, foi horrível a morte de Jesus, mas foi necessária, tinha que ser. Os profetas já tinham dito que ele padeceria. Então a mente humana, principalmente os judeus, não aceitaram Jesus por causa da morte dele, que foi terrível. Porque eles estavam com a mente, com as tradições humanas, do que é bom e o que é ruim. Mas o que foi bom é que Jesus foi homem o suficiente para morrer morte de cruz para nos salvar, tá? Segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. Quer dizer, a mente de Cristo é outra história. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus totalmente, né? Pleno e completo. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Quer dizer, ele está acima de tudo. Tá? O diabo gosta de se mostrar poderoso, mas quem tem todo o poder é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, tu tem vitória. Tá? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão
não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, quer dizer, aquela marca que Deus colocou em ti, no teu coração, é a circuncisão de Cristo, tá? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as vossas ofensas. Quer dizer, tu foi perdoado de toda a porcaria que tu fez, que o teu pai fez, que de geração em geração tu foi perdoado, tá? Não resta a dívida. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quer dizer, qualquer dívida que o homem tinha, porque Adão pecou, Jesus cravou na cruz. Então, no momento que tu aceita Jesus, a tua dívida é aniquilada, tá? E despojando os principados e potestades, quer dizer, os demônios que diz que Jesus perdeu, Jesus venceu eles na cruz, tá? E expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quer dizer, Jesus se entregou, né? Jesus foi filho de Davi, filho de Deus no céu, mas na terra filho de Davi, né? E como homem, ele padeceu dor e morte de cruz, uma dor terrível por amor. Jesus foi muito macho, tá? E ele humilhou os demônios todos, Satã, Satanás, Lúcifer, todos foram humilhados na cruz. Portanto, ninguém vos julgue por comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, Jesus encerra os mandamentos, né? Ele cumpre todos, mas a partir de Jesus se tornou amar o próximo como a si mesmo, e antes amar a Deus sobre todas as coisas, tá? A cruz. A Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Então a gente não guarda o sábado por isso. Eu não guardo, mas eu vivo o sábado com alegria, porque é o meu dia preferido da semana, e sempre foi e sempre vai ser, tá? Eu considero que ele é o dia do Senhor Jesus, mas não como os judeus guardam. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchando sua carne carnal, compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Quer dizer, a gente vai se ligar, tá? No Senhor Jesus, na palavra, e não em trovinha. Por isso que é importante estar sempre lendo, tá? Tá sempre buscando a Deus. Se, pois, estás mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, tá? A pessoa, tem gente que gosta, né, de ritualística. Nós que somos de Jesus, tipo assim, se eu tô aqui e acontece alguma coisa, o que eu faço? Eu preciso fazer um ritual, acender uma vela, matar um bicho, fazer alguma coisa? Não. Para nós que cremos em Jesus, a religiosidade, a religião é a religação do homem com Deus, né? Quer dizer isso? Só que a religiosidade criou muitos rudimentos e muitas tradições que para nós não é necessário, nossa vida é mais livre. Até porque Jesus quer que a palavra se espalhe e ele quer salvar o máximo de pessoas, tá? Que Jesus não foi se fresquear na cruz, Jesus morreu morte de cruz, então Jesus aboliu toda a frescurada. É para ser uma pessoa boa? É para ser. É para ser uma pessoa honesta? É para ser. Mas não é para te deixar ser enganado, porque tem que agir de tal maneira. Tu te veste de forma adequada, tá? Todos os lugares têm formas adequadas de se vestir. Tu ser honesto é uma coisa, ó, meu Deus, ser honesto é uma coisa básica para te ser humano. Ter higiene, mas não ritualística.
tá bom? Hoje, essa palavra, dá uma meditada, não esquecendo que o Senhor Jesus é simples, o nosso Deus é simples, ele veio em forma humana e Jesus era uma pessoa simples, tá? Não precisa, sabe, fazer todo um ritual, uma coisa. Claro que tu tem que ter reverência com Deus, tu tem que chegar na igreja com a Bíblia, tu tem que saber te portar, tu tem que saber que na igreja não é para te fazer fofoquinha, que não é a tua casa, que tu não tá na sala da tua casa, isso sim. Mas começa muita religiosidade, tu já começa a desconfiar que aquilo não vem de Deus, tá? Porque o próprio Jesus, ele pregava na praia, ele pregava no deserto, ele era assim, ó, uma pessoa super simples. E aí quando começar muita religião, tu bota o pé atrás e vai para a Bíblia e busca de Deus discernimento, tá bom? Não vamos se deixar ser enganado. E hoje era isso, tá meio escuro porque eu vim fazer na rua que tá muito quente. Um beijo.